Hum. Certa vez ouvi uma frase que mulher de pastor é viúva e filho de pastor é órfão. Que é isso? Imagina, vamos falar sobre isso. Hoje o Café Espiritual, o assunto é este. Estou no ministério há quase 40 anos e depois de muitos anos sem fazer esse programa Café Espiritual na Rádio Relógio Federal, um programa que eu inclusive herdei do meu pai, dei continuidade, faço rádio, assim, fiz a rádio durante 20 anos agora. Nós estamos enfocando o ministério, não só uma reflexão bíblica, não só uma reflexão, uma meditação cristã, mas uma palavra de pastor para pastor sobre o ministério. Há muitas pessoas que parecem que precisam voltar aos fundamentos. Dizem que quando terminam as férias nos Estados Unidos, da temporada de futebol americano, aquele futebol onde todo mundo é mais uma guerra do que um jogo, né? Parece que quando todos os profissionais se reúnem novamente para começar a treino na primavera, a primeira coisa que o técnico faz, ele levanta o futebol e diz: Isto é um futebol. E me parece que nós temos que voltar a pensar sobre o ministério assim. Este é o ministério, pois muita coisa vem sendo feito e dito a respeito do ministério que não tem nada a ver com o que é realmente a vida e a missão de um pastor. E esta frase que alguém falou, inclusive falou para minha esposa. Ela disse assim, sabe, irmã, a minha esposa Martinha, né? Isso foi há muitos anos atrás. Ele disse assim: você sabe como é, né? Eu tenho que me dedicar à igreja, porque afinal de contas nós sabemos que mulher de pastor é viúva e filho de pastor é órfão. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar as palavras de Paulo que aquele que não provê pela sua própria família é pior do que o infiel. Aquele que não provê não só dinheiro, não só comida na mesa, não só um teto sobre as suas cabeças, mas que provê liderança espiritual, pois cada homem deve ser o sacerdote do seu lar, como também o afeto necessário, o afeto que os filhos precisam, que a esposa precisa. O pastor tem que ser, em primeiro lugar, um homem, e um homem de Deus. Mas um homem de Deus não se define por sacrificar a sua família em prol da igreja. Não, absolutamente. O pastor, em primeiro lugar, tem que cuidar da sua família. O que ele faz na igreja é consequência do que ele sabe fazer na sua própria família. Tanto que, quando Paulo mandou Timóteo, deu instrução a Timóteo de como escolher presbíteros, como escolher bispos, diáconos, em primeiro lugar, tem que governar bem a sua casa. Isso não é só mandar. Não é só mandar na sua mulher, não é só mandar nos seus filhos, mas é prover, é dar segurança, é dar afeto, é dar amor. O pastor tem que ter como sua prioridade salvar a sua família, cuidar da sua esposa, amar a sua esposa, honrar a sua esposa. Eu vejo pastores, às vezes, nas suas ilustrações, fazendo pouco da sua esposa, usando sua esposa como exemplo de algo ridículo no púlpito. Menospreza sua esposa do púlpito. Isto é inadmissível. Isso não é o comportamento de um verdadeiro homem de Deus. Um verdadeiro homem de Deus tem que honrar a sua esposa sempre. Ela não pode ser o motivo de piada, não pode ser o motivo de ironia. Ele não pode menosprezá-la perante os outros. Ele coloca, primeiro que ele cria nela, se ele fizer isso, vai criar nela um ressentimento tremendo. Se ele não cuidar dela, ela se torna a concorrente da igreja e ela se torna então ressentida da igreja. Quando ela é sua maior parceira, ela é a pessoa, ela é a ajudadora idônea, a pessoa que você precisa para te dar aquele apoio, enfim, não só emocional, mas o apoio. Olha, a esposa nos vê melhor do que qualquer outra pessoa. Muitas vezes eu pergunto à minha esposa: como é que eu estou indo?
ou como foi a mensagem, ou, enfim, ela vê coisas que outras pessoas não veem, ela entende coisas que outras pessoas não entendem, ela ouve outras coisas que pessoas não ouvem, e está mais próximo. E mais, é a pessoa que mais quer que eu seja bem-sucedido, ou seja abençoado, ou que eu seja um instrumento nas mãos de Deus. Isto, se eu não fizer da igreja o concorrente dela, a concorrente dela. Se eu não fizer, assim, se eu não colocar a igreja em primeiro lugar. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, obviamente. E a obra de Deus é uma prioridade. Mas nós temos que entender que essas prioridades têm que ser levadas com graça, não fazendo com que as nossas famílias se sintam menos importantes. Se há sacrifícios a serem feitos, estes sacrifícios precisam ser motivo de diálogo entre marido e mulher. Ela tem que ser parceira e entender e olhar isto de uma maneira que assim, ela faz parte disto e não ser tratada como um empecilho. É claro que Paulo falou que aquele que pode ser como ele foi, porque ele foi celibatário, né? Ele não casou, obviamente ele não casou. E ele disse: minha condição é mais fácil. Por quê? Porque eu posso me dedicar integralmente ao serviço do Senhor, a ministério. E se você casar, você vai ter muitas preocupações e tal. E ele mesmo disse, não da parte de Deus, mas da sua própria parte, ele disse: eu queria até lhes poupar as aflições que vêm com a vida de casado, mas precisando, vamos lá, tem que casar, é melhor casar do que ficar abrasado. Então, nem todo mundo tem vocação para o celibato, nem todo mundo tem vocação, mas para os que não têm, então, se casar, tem que honrar a sua esposa, tem que abraçar isso. Paulo reconheceu que você terá muitas preocupações e terá que se dividir. Tem que se dividir. Não pode deixar a sua esposa viúva do ministério. Isso cria nela um ressentimento tremendo e pior. Se você colocar o ministério à frente dos seus próprios filhos... Eu vi outro dia uma pessoa que disse assim: não, você não pode deixar de estar na igreja, você tem que estar sempre na igreja, mesmo que o seu filho tenha alguma apresentação na escola, tenha uma atividade. Olha, eu não fui criado assim e eu discordo radicalmente dessa ideia. Eu acho que os pais têm que comparecer. Formatura, tem que comparecer. Se o filho tem alguma coisa que ele tem que fazer, eu acho que os pais têm que fazer por onde? Para estar lá e apoiar os seus filhos. Não pode fazer deles objeto de ilustrações, não pode fazer piada sobre seus filhos no púlpito. Você não pode fazer piada da sua esposa no púlpito. Ela tem que ser honrada, honrada. Jamais creia nessa palavra, que esposa de pastor é viúva e filho de pastor é órfão. Isto é uma abominação, isso é uma vergonha. Pessoas que pensam assim não merecem estar no ministério e precisam repensar seriamente as suas prioridades, porque Deus cobra isso. Deus cobra não só como você trata a sua congregação na igreja, trata também a sua congregação em casa, porque você, afinal de contas, antes de ser sacerdote da igreja, você é sacerdote do seu lar. Este é sua responsabilidade mor. Eu volto na próxima, volto a dizer, precisando, contato, eu tenho e-mail, podcast.caféespiritual, sem acento no E, @gmail.com, ou estou no Facebook, Walter Robert McAllister Jr. Volto, até então, até podemos falar novamente, e despeço desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.